A queda da Bolsa de Valores americana na chamada Quinta-feira Negra fez com que os Estados Unidos passassem por um dos piores momentos de sua história, a chamada Grande Depressão ou Crise de 29, que durou em torno de 10 anos e afetou diversos países pelo mundo, mas principalmente os Estados Unidos. Então, se já te interessou, fica até o final que hoje eu vou te contar a história do episódio que entrou para a história como a Grande Depressão. Fala galera, aqui que tá falando com vocês é o Lucas do canal Passeando pela História, e no vídeo de hoje eu vim contar para vocês a história de um dos piores episódios que os Estados Unidos e o mundo já passou, que foi a chamada Grande Depressão ou Crise de 29. Então, se você já gostou da ideia, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e vamos começar o vídeo sem enrolação. O início dos anos 20 foi uma época de muita glória para os Estados Unidos. Eles tinham acabado de sair da Primeira Guerra e parecia que nada poderia dar errado. Pela primeira vez, as famílias americanas poderiam adquirir bens como carros, rádios e telefones. E também a economia nessa época subiu mais de 40% no país, impulsionada pela eletricidade e tecnologia aplicada à indústria. Uma das teorias do porquê a queda da bolsa foi a baixa taxa de juros, os empréstimos acumulados e a superprodução de bens, que fez com que até mesmo cedesse o poder de compra do americano. Mas afinal, o que aconteceu para a economia dos Estados Unidos entrar em colapso e como ela se recuperou? O início dos anos 20 foi muito bom para os americanos. Os soldados americanos retornavam da Primeira Guerra, enquanto a Europa tentava se reerguer e os Estados Unidos passaram por um crescimento econômico jamais visto na história. E a indústria americana já estava crescendo muito antes da Primeira Guerra, só que foi depois dela que ela começou a crescer ainda mais. E com a Europa procurando muito alimento e matéria-prima, principalmente dos Estados Unidos, isso desencadeou um crescimento econômico que já vinha em uma onda de progresso. A indústria aérea foi uma das que mais cresceu nessa época. Os pilotos veteranos estavam voltando à guerra cheios de ideias e querendo mostrar suas novas habilidades de voo. Isso fez com que várias empresas aéreas fossem criadas e as viagens de avião crescessem cada vez mais, passando de 6 mil pessoas para 170 mil passageiros entre os anos de 1926 e 1929. Os ares americanos também começaram a usar vários utensílios novos que estavam surgindo na época, como a geladeira, as máquinas de lavar e os aspiradores de pó, criando a imagem emblemática do American Way of Life, o estilo de vida americano. Outra revolução foi o carro. A Ford tinha acabado de lançar o seu modelo D, aliás, um dos últimos vídeos do canal foi da história do Henry Ford, o fundador da Ford. E esse modelo D, como ele já era muito barato, que custava apenas $300, agora as pessoas poderiam comprar no crédito. E também o governo começou a investir muito em infraestrutura, como estradas, rodovias e pontes. E também agora as pessoas também poderiam usar o seu próprio carro para viajar a longas distâncias. Isso fez com que criassem vários estabelecimentos para suprir os viajantes, como postos de gasolina e restaurantes. Só que esse crescimento desenfreado estava lentamente criando um grande problema. Todo esse crescimento foi graças ao Federal Reserve, que foi uma espécie de banco central que diminuiu as taxas de juros. E os bancos estavam no meio disso tudo emprestando dinheiro para a empresa, que estavam pegando empréstimos para criar novos produtos e também para manter a roda girando. Na primeira metade da década de 20, as empresas cresceram muito a exportação para a Europa, que estava se reerguendo após a Primeira Guerra Mundial. E todo esse crescimento econômico criou um movimento na população que começou a investir muito em ações. Quem não tinha o capital inicial pegava empréstimos e os bancos e corretoras não questionavam. Isso parecia uma ideia incrível. Esses empréstimos eram chamados de compras em margens, onde você comprava uma ação e parte do dinheiro usado para comprar essa ação era dado por bancos e corretoras. O aumento do preço das ações fez com que cada vez mais pessoas viessem para o mercado da bolsa de valores, convencidas de que era dinheiro fácil. Só que próximo ao final da década, as coisas começaram a dar errado, quando a Europa começou a dar sinais de que estava se reerguendo economicamente e começou a suspender várias importações
dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começou a desacelerar a economia e como a Europa não dependia mais tanto dos Estados Unidos, começou a surgir várias ofertas na segunda metade da década, principalmente de produtos agrícolas. Na tentativa de diminuir a perda dos agricultores, o governo criou uma série de medidas legislativas para aumentar a tarifa sobre a importação de produtos agrícolas da Europa e, com o passar do tempo, logo todas as indústrias queriam o mesmo, o que fez com que vários países começarem a aumentar o preço das tarifas de importação dos Estados Unidos. E as empresas continuaram pegando empréstimos e gastando, mesmo quando o giro da mercadoria não era mais o mesmo. Os salários dos americanos estagnaram e os bancos continuavam dando dinheiro que era colocado no mercado de ações. E a coisa só começou a desacelerar quando o Fed começou a agir. O Federal Reserve fazia muito tempo a distinção entre usos produtivos e especulativos do crédito, e também o aumento do mercado de ações, e também o aumento associado aos empréstimos bancários e das corretoras gerou uma grande preocupação. O Fed até tentou alertar os bancos, só que eles decidiram ignorar e continuar com a festa. Em 1928 e 1929, o Fed ele aumentou a taxa de juros para diminuir o mercado especulativo e, segundo Bernanke, isso foi uma manobra errada e também por causa que os líderes do Federal Reserve começaram a adotar políticas que eles achavam que era de interesse público, mas sem querer, algumas de suas decisões começaram a prejudicar a economia e políticas que teriam ajudado não foram adotadas. As empresas que antes lucravam com exportações para a Europa já viviam outros tempos e também com a exportação de produtos muito baixo e também muitas das empresas movimentavam ações na Bolsa de Nova York e com o aumento de estoque as pessoas começaram a vender seus produtos com o preço muito abaixo do esperado, levando uma queda no valor das ações. O resultado foi que muitas pessoas começaram a tirar seus dinheiros dos bancos e vender suas ações que se desvalorizaram rapidamente, e muitas instituições financeiras já não tinham fundos o suficiente para cobrir as quedas significativas. Uma das formas dos bancos contribuírem para a economia é a impressão de dinheiro. Eles ficam com uma porcentagem do dinheiro do cliente e emprestam uma parte para em busca de lucro. E em tempos normais nos Estados Unidos, eles podem pegar empréstimo de outras instituições financeiras ou do Fed para cobrir qualquer déficit nas reservas caso seus clientes virem em massa exigindo seus depósitos de volta. Através de algumas manobras, alguns bancos não estavam seguindo essa recomendação e o modelo de não manter as reservas suficientes se mostrou insustentável. Em 24 de outubro de 1929, em uma quinta-feira que ficou conhecida como a Quinta-feira Negra, as ações da Bolsa de Valores caíram de forma alarmante e continuaram caindo por dias. Bancos, investidores e todo mundo perdeu tudo, literalmente tudo, e ondas de suicídio começaram a circular pelo país. O desespero foi enorme, e um dos maiores índices do país, o Dow Jones, registrou uma queda de mais de 10%, o que deixou acionistas do mundo inteiro em pânico. Se iniciava a Grande Depressão, uma crise que tomaria conta não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. A Grande Depressão foi a maior crise financeira da história dos Estados Unidos, que durou toda a década de 30 e só acabou com a Segunda Guerra Mundial. E mesmo que a economia dos Estados Unidos tenha sido impactada com a recuperação econômica da Europa, com uma oferta que acabou se tornando maior do que a demanda, esse não foi o estopim para que o estilo de vida americano fosse por água abaixo, e muito menos o único motivo. Uma crise acontece por uma série de acontecimentos. O economista Hermann Minsky, ele sugeriu que uma crise acontece por conta de uma grande inovação e um choque na economia, e se este choque for grande o suficiente, as oportunidades para lucrar vão crescer e as pessoas e empresas vão começar a pegar empréstimos para sair na vantagem no aumento dos lucros previstos no setor. O choque varia de um estouro especulativo para outro, e na Grande Depressão, esse estouro foi a rápida expansão da produção de automóveis, o crescimento das rodovias em conjunto com a ampliação da rede elétrica pelo país e também o alto número de telefones
nas residências pelo país. Se o choque foi suficientemente grande e amplo, as oportunidades de lucro aumentam em pelo menos um setor importante da economia, e as participações dos lucros do PIB na Grande Depressão, esses lucros estavam no mercado de ações. O aumento do mercado de ações fez com que toda a população quisesse investir, e quem podia pagar o investimento queria uma parte das ações, e quem não podia pegava empréstimos com corretoras de crédito para financiar esse investimento. O aumento no mercado de ações gerou muito endividamento para as instituições financeiras e também para a população, que todo momento queria arriscar e investir. Só que essa bolha que surgiu só viria estourar anos depois, com as baixas taxas de juros do Fed e também com a festa dos empréstimos do banco, que se chocou com a desaceleração da indústria, que vivia a recuperação econômica da Europa. Não havia possibilidade dos ativos subirem na situação que a economia estava. Em fevereiro de 1928, o Fed começou a agir sobre o aumento da febre especulativa e começou a subir a taxa de juros. Em 5 meses, a taxa de juros subiu 43%, o que contribuiu para o fim da febre especulativa. Os empréstimos ficaram muito caros e as ações conseguiram ser controladas, mas já era tarde demais. A queda da bolsa refletiu em muitas áreas do setor, em especial o comércio e a manufatura. Empresas como a Ford foi desacelerada, teve que reduzir os funcionários, refletindo no desemprego. Diretamente ou indiretamente, vários países sofreram com a crise dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. No nosso caso, os Estados Unidos era o maior consumidor do café brasileiro na época, que era uma das nossas principais economias naquela época, e isso foi refletido no episódio onde tivemos que queimar café para evitar uma possível queda do preço. A crise de 29 foi afetando severamente a economia do país até 1933, quando o governo liderado por Franklin Delano Roosevelt criou o New Deal, um plano que prometia salvar o país da crise, e também por conta do estrago causado pela Primeira Guerra e pela crise de 29, trouxe um novo posicionamento do governo sobre a economia, e Roosevelt foi eleito no auge da crise, com a esperança de que ele poderia salvar o país da crise e reduzir o desemprego e a pobreza. O objetivo do New Deal era criar condições para diminuir o desemprego através de articulações de investimentos em estatais e privados. Obviamente, a Segunda Guerra Mundial e a ascensão dos Estados Unidos como uma potência de produção de maquinário e artefatos contribuíram muito para o crescimento e desenvolvimento da economia americana. Sem a assistência dos soldados americanos na Segunda Guerra, os resultados seriam muito diferentes.